Então, meus queridos e minhas queridas irmãs, nós sabemos que, como se diz, cada cabeça é uma sentença. Em cada lar também. Cada lar tem a sua maneira de viver, o seu ritmo. É uma diretriz que a gente vai formando no lar. E cada um tem diferença. Um lar de uma família do lar de outra família. Isso é natural, porque, como eu disse no início, cada cabeça é uma sentença e cada um tem o seu pensamento próprio. Então, aí há a vivência no lar. Tem lares que vivem muito bem entrosados. Tem lares que vivem mais ou menos, e tem lares que vivem uma vida tumultuada. Isso é uma coisa da Terra. Então, hoje nós vamos falar mais ou menos um assunto. Vamos falar sobre um rapaz que tinha diferenças com o seu pai, vamos dizer. Tinha mágoa do seu pai. Por isso que eu denominei essa apelação como mágoas em família. Esse rapaz chamava-se Gustavo. Era um rapaz bom. Todos gostavam dele. O que ninguém sabia é que ele guardava uma profunda mágoa do seu Genésio. Seu Genésio era o seu pai. O seu pai saía cedo e voltava só de madrugada para casa. E nos fins de semana era aquela figura austera. Não brincava com as crianças, passava o tempo todo preso ao computador. O filho via os outros pais jogando bola e empinando pipas com seus filhos. Mas o dele era diferente. Era ranzinza. Não gostava do barulho que as crianças faziam quando brincavam. A sua mãe também, por se sentir desprezada, não tinha um bom relacionamento com o marido. E tinha o costume de desabafar com o seu filho, Gustavo. Aí causava a maior revolta dele contra o pai. Mas, como todo réu tem direito à defesa, vamos ver o que podemos falar a respeito do seu pai. Vamos agora sondar o seu coração, saber o que ele faz. Então,
nós sabemos que ele era um homem bom, um homem de bem. Só que, desde pequeno, ele precisou trabalhar. Foi moldado no trabalho desde pequeno. Para quê? Para ajudar a sua mãe, que era costureira, e morava num cortiço com 4 filhos para criar. Agora, vamos falar do pai do seu Genésio, o avô do Gustavo. O pai do seu Genésio faleceu quando ele era ainda criança. E o seu Genésio precisou lutar com garra para vencer na vida. Conseguiu um emprego público. Trabalhava em 2 empregos. Saía de um e ia para o outro. Por isso, chegava de madrugada em casa, cansado, e só conseguia dar um beijo nas crianças que não sentiam porque estavam adormecidas. Nos finais de semana, ele levava o trabalho, que era muito, para terminar em casa. Precisava se concentrar nessa tarefa no computador. Por isso se irritava com a gritaria das crianças em suas brincadeiras. Mas chegou o dia determinado por Deus e o seu Genésio desencarnou. Levou consigo a impressão que havia cumprido bem a sua missão de chefe de família. Mais tarde, desencarnou a sua esposa. Ela estranhou ao ver que o seu marido a aguardava no plano espiritual, porque na vida ele nunca lhe deu atenção. Ela estranhou. Com suas mágoas guardadas, ela disse: "Ué, você aqui? Já não acabou meu karma com você?" Ouvindo isso, ele se retirou triste e começou a pensar: onde eu errei para ser desprezado desse jeito? A esposa, de sua parte, achava que seria aplaudida e receberia os louros da vitória por ter suportado em vida o marido. Mas assim não foi. Ela chegou cheia de mágoas, carregada de fluidos negativos e foi arrastada para o umbral. Após anos de sofrimento, um benfeitor foi até ela e perguntou: "A senhora concordaria em conversar com seu marido e ver como ele está hoje?" "Como assim? O que ele é hoje?" Aí o missionário de luz passou a explicar. Antes
dessa vida que foram um casal, na vida anterior, o seu marido foi uma criança deficiente. Era deficiente mental. E ela, lá no espaço, concordou em formar uma família com ele. Aí ela lhe daria carinho, amor e compreensão. E então aí o Espírito de Luz diz: mas tudo o que a senhora fez foi desprezá-lo e ainda influenciou seu filho contra ele. Com certeza, nessa hora, ela recordou, porque no plano espiritual a gente tem que ter uma visão ampla. Recordou que isso era verdade, que ela tinha mesmo feito um trato de viver bem com ele e ajudá-lo. Nessa hora, então, a ficha caiu. E ela compreendeu o seu erro e aceitou conversar com ele, com o seu marido. No encontro, eles pediram perdão um ao outro e fizeram as pazes. E na terra, o Gustavo, aquele filho revoltado, já estava com os cabelos brancos. Já tinha passado muito tempo. Ele também foi chamado à pátria espiritual. Desencarnou. Foi recebido pelos pais lá no mundo espiritual. E estranhou vê-los naquela amizade, porque nunca havia visto isso antes. E os três conversaram, envolvidos pelos fluidos de amor dos mentores celestes, e agora, sem mágoas, planejam voltar à Terra para finalmente se amarem e acertarem as suas dificuldades, as suas diferenças. Conforme lemos nas comunicações espíritas, isto pode ser uma história real. Contam-nos os espíritos muitos casos parecidos com esse. E esse aqui pode ser um deles. É uma história real. E então, nós que estudamos a doutrina e sabemos isso, somos mais indulgentes e aceitamos cada um como é. Por isso, em nosso lar, temos mais indulgência, mais carinho e mais amor. Assim, nós encerramos a nossa preleção, desejando a vocês todos que fiquem com Deus, que sejam abençoados e possamos continuar o nosso trabalho na santa paz de Deus.
graças a Jesus, o nosso Mestre, e graças a Deus, o nosso Pai. Ok, obrigado, Floremil. É um tema realmente que a gente deve sempre estar comentando, né? Nós participamos de uma rede, e a rede mais próxima é a rede familiar. Graças a Deus, nós temos o esquecimento, né? Quando nós renascemos, nós não nos lembramos do passado, porque se nós lembrássemos, talvez a gente ia desistir, ia desistir desde o começo, né? E a família, ela serve para reencontros, muitas vezes reencontros gostosos, felizes, e outras, muitas vezes, reencontros que são, assim, chamados kármicos, né? Por isso que nós temos que, entendendo o espiritismo, principalmente, valorizar muito essa reunião familiar que nós fazemos. E, num outro nível, a nossa reunião, né? O nosso... por exemplo, nós estamos aqui já há algum tempo reunidos, alguns até mais do que um ano, né? E nós vamos formando laços. Vamos formando laços e que gradualmente a distância vai se estreitando, né? Vai diminuindo cada vez mais. Obrigado aí, viu, Floremil? O Dalmir, né? Dalmir é meu irmão, ele está tentando entrar. Primeira vez eu fiz teste com ele e tudo, mas está havendo algum problema com o áudio. Mas eu não vou, em outra oportunidade, ele virá mais treinado, tá? É um prazer aqui estar com a Nádia. Esse outro Jorge que está aqui é o Jorge da Nádia ou é o Jorge Souza? Dá para ouvir? Não, é o Jorge meu. É que eu estava tentando por um computador, não consegui, sabe quando dá tudo errado? Tá aí aqui no celular. tá Por isso bom. que ainda está conectado lá. Tá bom. Mas era o... Não, legal, é que eu tinha convidado o Jorge, né? Porque a Diva está ainda com aquele problema, tem tratamento. E assim, presencialmente e virtualmente, né? Falando, sempre é melhor o atendimento, tá? Então, nós vamos, hoje, conforme eu falei, eu vou introduzir um pouquinho a parte do tratamento com a cromoterapia. No passado, né, na Aliança, a gente chamava esse passe de P3A. É um passo acima do tratamento físico. O tratamento físico a gente chamava de P1, né? E depois o P3A. O P3A era o P1 mais o tratamento com as cores. E eu dei uma explicação na nossa página sobre as frequências, né? Eu tenho um trabalho que eu desenvolvi com outros colegas bem extenso, bem detalhado sobre cromoterapia, mas o que nós vamos fazer, a parte que eu acho que é mais importante, que é o preparo para o atendimento espiritual, tá? Então, o que eu vou fazer daqui a pouquinho é preparar cada um de nós para o tratamento espiritual, preparando o nosso corpo, a nossa mente para o tratamento espiritual. Então, é
importante a gente lembrar que nós estamos ligados uns aos outros, formando aquela rede, né? Uns com os outros, e também com os amigos do plano espiritual. Inicialmente, aqueles espíritos que são mais dedicados ao tratamento dos desequilíbrios do físico, incluindo o nosso corpo sutil, que nós chamamos perispírito. É o corpo que reveste o espírito. Então, nós aqui somos o espírito com o perispírito, né? E o corpo físico. Tranquilizem-se, sintam uma paz, muita luz envolvendo cada um de nós neste momento. E vamos sentir uma luz que nos envolve completamente da cor azul clara, aquele azul do céu com dia claro, límpido, ensolarado. É um azul muito brilhante, que esse azul, pela sua frequência, pela sua vibração, ele nos traz paz, tranquilidade. Então, nós projetamos bem no alto da nossa cabeça, principalmente aqui nesse chakra, que é o coronário, bem em cima da nossa cabeça. Esse azul claro, e ele vai banhando todo o cérebro. E do cérebro vai para o bulbo, né? Para a medula, e vai descendo vértebra por vértebra, até o finalzinho da coluna, onde se encontra um outro centro de força, que é o básico. E a gente vai continuando sentindo esse azul claro, projetando pelas pernas, indo até a ponta dos pés, nos dedos. E assim nós vamos nos harmonizando e nos equilibrando. E enquanto nós fazemos isso, os espíritos que nos tratam da parte física estão também atuando sobre nós, porque o nosso corpo está ficando mais predisposto ao tratamento. Vamos agora mentalizar um amarelo tendendo para o laranja, uma cor um pouco mais quente agora. E vamos projetar esse amarelo alaranjado, né? Desde a ponta dos pés, fazendo o caminho inverso, as pernas, vai pelo centro básico, né? Que é o cóccix ali, subindo pela coluna, pela medula, indo até essa parte de trás da cabeça, que é o bulbo, que aqui é um entroncamento de nervos, muito fluxo de energias. Ele vai aquecendo, essa cor vai aquecendo o organismo para nós assimilarmos melhor o tratamento. Do bulbo, ele vai levando essa projeção, nós vamos levando essa projeção de amarelo através do nervo vago. Ele vai até o plexo solar, que é bem aqui no nosso tórax. Então, nós estamos iluminando o nosso tórax com esse amarelo alaranjado. Do plexo solar, ele vai se espalhando, vai banhando todo o aparelho circulatório, incluindo o coração, as veias e as artérias. Imaginamos ainda, projetamos esse amarelo para todo o aparelho respiratório, pulmões, alvéolos, bronquíolos, brônquios, traqueias e até o nariz. Aí nós aquecemos com essa cor o aparelho digestório,
que inclui o esôfago, o estômago, o duodeno, o intestino delgado e grosso e as glândulas auxiliares, o fígado e pâncreas. E também nós passamos o amarelo para todo o aparelho urinário sexual. Então, mentalizem essa luz amarela fazendo esse aquecimento no nosso organismo. Nós terminamos esta parte com as cores mentalizando um verde. É um verde suave, que nos envolve todos os centros de força. E assim, bem preparados, nós vamos assimilando esses medicamentos que são nos oferecidos pelo plano espiritual, que respiramos e expiramos, enquanto o sangue vai levando para cada célula do nosso organismo os medicamentos que nós mais precisamos. E se alguém tem algum problema específico de doença, seja o órgão que for, mentalize. Dor de cabeça, problemas circulatórios, problemas de juntas, né? Problemas nos ossos. Nós podemos mentalizar e certamente a espiritualidade poderá nos atender de uma maneira mais eficaz. Agradecemos a essa equipe do tratamento físico e pedimos agora o atendimento para a nossa parte emocional, que nós possamos sentir essa limpeza no nosso corpo mental e no nosso corpo emocional, eliminando, por exemplo, emoções como essa que o senhor Florenir falou na palestra, que são as mágoas, ressentimentos, que a espiritualidade, com a nossa ajuda, possa trabalhar em nós, nessa limpeza. Podemos até mentalizar um passe, que a gente chama de longitudinal, que ele percorre do alto da nossa cabeça até também a extremidade da nossa coluna. E assim ele vai alinhando as nossas forças, o fluxo de energia que passa através de nós. A equipe responsável pelo tratamento espiritual, nós pedimos para que eles possam, com auxílio das nossas melhores vibrações, fazer uma limpeza intensa no nosso lar. Muita luz no nosso lar. E se houver algum irmãozinho espiritual que ainda esteja procurando por nós, ou esteja perdido nos arredores, que essa equipe possa auxiliá-los, envolvendo-os carinhosamente, com o auxílio das nossas vibrações luminosas, e encaminhá-los para os hospitais e as colônias do espaço, onde eles serão tratados. Agradecemos imensamente a todos esses amigos da espiritualidade que nos auxiliaram. E, retribuindo tanto que nós recebemos, nós vibramos muita luz, muito amor pelo bem universal. A Terra está num momento de convulsão
como temos ouvido e visto pelas notícias da TV, do rádio, dos jornais. Que as nossas vibrações possam ajudar a espiritualidade superior a auxiliar tantos que sofrem neste momento, em tantos países, particularmente para o Brasil. Que a espiritualidade receba as nossas vibrações e trabalhe em benefício deste povo. Com tantas posturas divergentes, algumas ou muitas radicais, que precisam da nossa vibração para que possamos trabalhar na linha do meio, no caminho do meio, no caminho da paz, no caminho da compreensão. Vibremos intensamente pelo nosso lar, que tenhamos muita paz no nosso lar. Que Jesus adentre neste momento o local em que vivemos com os nossos familiares e também unindo os nossos familiares no nosso pensamento e podemos mentalizar a sua luz e possamos mantê-la assim. Portanto, vibramos por nós mesmos para que alcancemos a paz, para que tenhamos muita luz e possamos iluminar onde estivermos, como com os nossos olhos, com as nossas atitudes, com o nosso respeito. Agradecemos imensamente aos amigos da espiritualidade, a Jesus e a Deus, por este momento que estivemos reunidos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Muita paz.